Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E o assunto hoje é muito sério. Eu tenho ressaltado nesse podcast há muito tempo, desde o início. Esse podcast não é para atacar membros. Essa é uma das regras a qual eu utilizo. Não menciono nomes de pessoas. Evito falar de lugares, né, cidades. Por quê? Esse podcast é sobre as minhas opiniões e percepções sobre a Corporação Mormon, como corporação, como instituição, como a instituição lá liderada por aqueles homens lá da Salt Lake, sobre a sua história, a história da igreja, Joseph Smith, o caráter, e dali para frente, toda a sua história divergente do que são ensinados nos canais oficiais. E as percepções que eu trago aqui é sempre aquelas que eu estava presenciei, estava lá como um personagem, eu estava vendo. Então, tudo que eu estava inserido e trago aqui de episódios é porque eu estava lá, então eu participei. Então, esse é um podcast de opinião a respeito das minhas percepções vividas no mormonismo. Então, não é para atacar membros, para falar de mim. Eu fui membro por 40 anos. Eu entendo como os membros podem pensar, ser. Então, eu sei como deve ser as pessoas que me ouvem aqui, né? São membros da igreja. Eu imagino que devem pensar. Muitos devem pensar milhões de coisas a respeito de mim. Mas eu entendo, então não é para atacar. E quantas vezes eu ressalto aqui? Tem membros bons, os membros nunca são um problema. E tem líderes bons. Conheci líderes amáveis, que querem ajudar de bom coração. Existem essas pessoas. Então esse podcast é para isso. Para tirar pessoas da igreja? Também não. Mas devemos lembrar que a gente trata de pessoas aqui. Então às vezes pessoas estão passando por crises diferentes em suas mentes, sobre crise de fé. Poxa, eu tô com algumas informações da igreja mormon a mais, o que eu faço? Pô, aí vem aqui, ouve podcast. Olha, me deu uma luz aqui para pensar, ou para guiar, ou para nada. Pelo menos uma palavra que eu falei que ajudou em alguma coisa. Então é isso. Então, as minhas percepções sobre a Corporação Mormon, não falo de pessoas, né? Uma vez uma pessoa falou assim, mas você falou não sei o que, nome. Eu falei assim, então me traz aí um recorte de um nome que eu falei de alguém, de todos esses 200 ou 300 episódios de podcast. Faz um ano que a pessoa não me trouxe até agora, porque eu não menciono nomes aqui, né? Às vezes as pessoas convidadas falam seus nomes, as pessoas vêm e falam aqui, né? Então, é isso. Então é um podcast bem resguardado para trazer percepções, tá? Então não é para que membros se ofendam. Às vezes eles vão se ofender porque às vezes a gente ouve o que não quer, mas não porque estão atacando ele, porque não gostou da opinião. Então você pode não gostar da minha opinião, não tem problema nenhum, mas aqui eu falo as minhas percepções da Corporação Mormon. Quando eu falo de uma experiência que eu vivi, eu falo genericamente. Um dia aconteceu isso, minha filha ficou sozinha numa atividade da primária, tá? Mas não estou falando o nome de ninguém, não estou falando cidade, não estou falando nada. Mas eu preciso trazer essas percepções, porque alguém aí do outro lado pode ter falado assim, poxa, eu passei por algo, será que foi normal? Olha, eu ouvi nesse podcast. E foi coisas semelhantes com o que eu passei. Pô, encontrou alguém para sentir empatia ali. Pô, olha, não estou sozinho, não sou um peixe fora d'água, como eu sempre falo. E o episódio de hoje que eu tô falando que vai ser muito forte, importante, sério, é como você tá vendo no título mesmo, né? Hoje ameaçaram minha esposa. E a gente vai falar sobre isso, né? A gente estava num determinado local e vendo a vista, tal, num determinado lugar, cidade, né? E de repente passou alguém xingando, mostrando o dedo do meio. Aquela coisa, né? Alguém conhecido aí do passado, por causa da Corporação Mormon. E interessante é que, poxa, é totalmente gratuito, né? Quando a gente vê uma coisa dessa. Me espantou demais. Aí a pessoa sai gritando, xingando, um local público, né? Até então não havia imaginado que pessoas chegariam lógico, o ser humano é capaz de tudo, a gente como terapeuta entende isso. A gente só, por causa desse trabalho aqui, não sabia que alguém ia chegar a tão um nível baixo desse, a ponto de sair xingando. Aí, e falou palavras de baixo calão bravamente, né? E pelo que parece estar firme na igreja, você falou, caramba, que coisa, né? E palavreado interessante, né? E eu não estou mais na igreja, então falo palavras que eu ouvi ali. E eu, minha esposa, né?
Minha esposa estava comigo, né? E ele começou a falar e não parava, né? Saiu, passou pela gente assim, andando, né? Um corredor à frente, onde a gente estava, fazendo esse gesto, mostrando, porque alguém que era conhecido da igreja, provavelmente por causa das coisas que a gente fala aqui no podcast, a pessoa deve ter sentido mal, não sei lá o que foi, ou foi, né, na verdade até imagino, porque no desenrolar da história vocês vão ouvir, entender, como eu, né, as minhas percepções disso, aí saiu xingando, realmente xingando bravamente, sabe? Aí começou a xingar minha esposa também, assim, pô, era pra direcionar pra mim, até então ia deixar só passar, porque eu entendo, talvez pode ser um membro ali, não sei, tava num mau dia também, mal, entre outras coisas, não queria me ver nunca, então, e encontrou. Mas ele começou a ameaçar. Ele olhou pra ela, porque minha esposa, ela tentou falar algo. Pô, para de falar isso. Por que você vai você? Responde. Quem que não sangue de barata a gente não tem, né? Ah, vai pra aquele lugar. Falou mesmo, vocês são isso, vão pra aquele lugar. Ela falou, pô, é você, né, cara? Aí ele falou, ah, vou bater em você também. Opa. Aí acendeu uma luz. Aí ela foi em direção a ele. Falou, vamos lá, vai bater em... Cara, ele tava ameaçando minha esposa, mulher. Aí ela foi, também já foi atrás tal, e ele veio de encontro mesmo. Pô, já tava, sabe, aquele instinto, né, de... Pô, não vai, né, qualquer coisa, já mirando ali onde que ia acertar alguma coisa ali se eu fosse, né. Mas aí já veio também a segurança do local, se interviu no meio e tal, mas ele tava mesmo vindo para possivelmente vias de fato da agressão. Eu falei, poxa, onde chegou isso, né? E aí ele foi pra lá, foi xingando, tal, cuidado, você não sabe, fazendo ameaças assim. Aí eu falei pra minha esposa, poxa, não tem muito como categorizar o cidadão, né? Então, eu falei, vamos entrar, a gente entrou pelo outro lado. E quando também a gente tava, olha que interessante, aí a gente entrou, a gente tava na área externa de um local ali, e quando a gente entrou, a gente tava pelo corredor, ponto, a gente tava no nosso caminho de novo. Aí eu falei, poxa. É interessante que lá fora, pô, eu pensei, né? Peguei o celular, comecei a filmar enquanto estávamos lá fora, né? As ameaças finais que ele fez, né? Quando a segurança veio e interviu, aí eu comecei a filmar alguma coisa ali. E aí depois que a gente estava entrando lá, tal, a gente viu que ele estava num caminho também, oxe, de novo, tal. Aí teve mais um. Mas o interessante, eu preciso falar isso para vocês, né? Aí a gente passou por ele, tal, teve mas algumas palavras ali totalmente inverdades, né? Aí, foi aí que eu entendi, né? Porque quando a gente passou pela segunda vez, né? Lógico, eu tava me resguardando, fiz a filmagem de tudo ali. E aí nesse novo encontro, né? Talvez um homem um pouco menos alterado nesse momento, tava com o filho ao lado ali. Aí cheguei a perguntar, falei, ô, por que tu fez isso nesse episódio anterior aí, né, cara? Não, mas me fala, olha só olha só o telefone sem fio, a bagunça que acontece, mas eu acredito que isso deve ter em todo lugar, e principalmente no mormonismo, ou falar sobre um trabalho como que a gente faz aqui na internet, provavelmente é isso que vai acontecer. Acaba sendo né, uma ameaça gratuita, né, o que ele tentou fazer ali, porque, olha só, ele respondeu assim, é porque eu ouvi falar que você e sua esposa tem blog falando da igreja. Calma aí, pera, não é blog, é podcast. Minha esposa nunca fez parte, ela nunca nem participou, né? Vamos trazer um dia aqui pra cá, mas nunca participou nem de episódios comigo, nada, não tem nenhuma participação. Ah, mas aí ele falou, não sei quem falou isso, aí já envolveu outra pessoa ali. Então eu falei, peraí. Totalmente inverdades que tá falando ali, fora de si. Provavelmente ele mesmo nunca nem ouviu um podcast, deve ter só... Aí que tá o que eu preciso falar pra vocês, aí que tá, ele deve ter sido envenenado por pessoas, que aí sim a carapuça pode servir de coisas que a gente fala aqui, embora que eu não falo o nome, não sei nem quem que é essas pessoas quando eu falo, né, realmente fica meio jogado no ar. Mas às vezes as pessoas se identificam, aí ficam bravas e talvez estejam numa liderança, alguma coisa assim, e envenenam outras pessoas, como pode ter acontecido com esse, que falou ali coisas totalmente que nem tem coerência. Ah, vocês, é que eu fiquei sabendo por alguém que vocês têm um blog, que vocês, porque minha esposa nunca fez isso. Então ele fez ameaças gratuitas por alguma coisa de envenenamento de palavras ali sobre nós que ele deve ter recebido, né? E isso me mostra o quê? Como que as pessoas têm intolerância quando você tem uma opinião diferente da delas.
Vocês entendem até que ponto chega isso? Até que ponto as pessoas ficam intolerantes com quem tem opiniões diferentes das delas? Eu tenho um podcast nos canais de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Eu sou muito ouvido, né? Eu sei que eu sou nesses canais de podcast, né? No YouTube ainda não, mas no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, em canais não oficiais da igreja de opinião sobre a corporação Mormon, eu sou o maior que tem nacional nesses canais. Pode procurar no Spotify, Mormon Ova, ou no Google Podcast, Apple Podcast. É que no YouTube estamos crescendo, eu tenho um carinho pelo YouTube porque dá pra gente interagir bem nos comentários e tal. Então eu sou muito ouvido, então eu não sei, as pessoas chegam gratuitos, né? Na verdade, como nesse caso, porque normalmente o que eu vejo, o que eu percebi nesse trabalho do Mormon Ova com as pessoas que eu já vivenciei em algum lugar na igreja, que me encontram e sabe que eu tô à frente desse projeto Mormon Ova, para falar minhas percepções. Às vezes as pessoas cruzam o meu caminho, me veem, poxa, muda de corredor no supermercado, atravessa a rua, não quer dar de cara, vira as costas quando eu tô próximo, vê que é eu passando. Até aí, as pessoas estão sendo racionais e respeitando do jeito que ela quiser que eu tenho aqui as minhas opiniões. Nunca falei nome, nunca falei local, me doeu muita coisa lá dentro e vou falar aqui. Entende? A história da igreja. O meu negócio é falar a respeito da corporação Mormon e as minhas experiências que eu já estive inserido. Às vezes eu vou falar alguma coisa, a pessoa fala, mas será que é de mim que ele está falando isso aí? Não, estou falando as minhas experiências. Ninguém está pedindo para você do outro lado se identificar com isso, tá? E é isso. Foi um episódio muito triste. Minha esposa foi ameaçada. Lógico que na hora que ela está sendo ameaçada passa um monte de coisa pela nossa cabeça, de instinto, de proteção, mas aí me deu para segurar, a pessoa veio interview ali, naquele momento. Mas eu fico pensando, o que esse homem foi envenenado, o que ele pensou na cabeça dele. Talvez uma coisa interessante antes dele ser envenenado, mas as pessoas não costumam fazer isso mesmo, que eu sei disso, é perguntar para mim. Se ele é uma pessoa que me conhecia lá da corporação, algum meio ele ia conseguir me encontrar. Oi, deixa eu tirar uma dúvida com você. Vocês estão fazendo um blog, você e sua esposa? Ele tirar toda essa dúvida, que ele chegou com informações totalmente fora da realidade. Eu não tenho um blog, tenho um podcast, e nem minha esposa faz trabalho comigo, como ele recebeu essa informação lá dentro. Aí, lógico, né? A gente sabe que eu tenho minha esposa, então ela vai ser sim atacada de alguma energia ou com alguma forma disso, porque a esposa do cara do Mormon Ova, a gente tem essa consciência, mas é por isso que desde o começo do projeto eu resguardo, me dou o direito de nunca mencionar o nome, nunca mencionar o local. Aí a pessoa vem, se dói com o que fala, que talvez por algo que alguém falou para ele. Então eu sugiro, por exemplo, para essas pessoas que querem vir tirar alguma satisfação ou ameaça, como aconteceu no caso da minha esposa, desse homem, porque me ameaçar fica tranquilo. Isso aí acho que eu tenho ameaça saindo pelo ladrão para mim, né? Mas quando você pensa em ameaçar pessoas importantes e tal, eu quero que você, peraí, procure saber se realmente essa opinião que você está tendo veio de você. Porque nesse caso desse homem aí, acredito que ele não ouviu um episódio do meu podcast. Para falar assim, não, eu fiquei sabendo que você tem um blog, você e sua esposa escrevem. Cara, a gente não faz isso. Eu não tenho blog e ela também não escreve nada comigo. A intolerância com as percepções e opiniões de quem tem opinião diferente da sua. Esse é o grande problema. Com isso acontece guerras e problemas mundiais. As pessoas têm que saber que isso acontece. Aí eu venho aqui, por exemplo, e falo palavras fortes. Por exemplo, teve um canalha que fez isso, da meia cesta básica. Quem lembra disso? Um bispo que negou uma cesta básica para a mulher. E a mulher falou, então me dá pelo menos meia, bispo. Ainda não dá, você tem que pedir recurso. A mulher pediu uma meia cesta básica. Aí chama o bispo, bispo, para mim esse bispo é um canalha por não ter ajudado. Mas não estou falando nome, não estou falando local. Então não tem por que alguém do outro lado se doer. Eu preciso trazer as experiências. E vou fazer. Eu quero que vocês fique registrado isso. Eu vou trazer as minhas percepções, que eu tenho esse direito. Eu vivi na corporação Mormon por 4 décadas. Aprendi coisas em lugares
fora da corporação e vi a diferença de doutrinas, ensinamentos e história que não me ensinaram lá dentro. Trabalhei gratuito para a corporação por 4 décadas, incluindo a missão de tempo integral, entre outros chamados que eu servi e doei meu tempo lá dentro. Levo uma rasteira de informações da história da igreja, um monte de coisa que eu aprendi e não tenho o direito de falar sobre esse raio dessa corporação. Eu quero saber por que eu não tenho esse direito. Então me falem por que eu não tenho esse direito. Opiniões que eu vou inserindo no conteúdo que eu vivenciei não tenho também esse direito? Que opinião que eu trouxe aqui que eu não estava vivenciando? Fala aí. Nunca trouxe o nome, nunca trouxe o local. Aí, por exemplo, aí a gente vai falar da corporação Mormon. Talvez as pessoas se doem com isso. A igreja Mormon foi multada, se não me engano, em 5 milhões por ter ocultado patrimônio imobiliário. E aí, uma auditoria que teve lá nos Estados Unidos. Agora, você vai se doer com isso? Pô, tá no Google. Vai se doer com as coisas que eu vivenciei e eu tô trazendo pro meu podcast? Aí as pessoas vão me encontrar na rua, mostrar o dedo do meio e ficar me ameaçando, ou local público, né, como foi esse caso, ameaçar minha esposa. Eu já falei, pode me ameaçar à vontade, que isso aí já tá saindo pro ladrão de verdade. Mas e aí? Minha esposa, cara, um cara. Aí eu fiquei pensando muito sobre isso, Até onde chega a mente humana a ponto de ser envenenado por outro, porque no caso eu vi que a pessoa nem conheceu o projeto. Deve ter ouvido de alguém que já estava bem envenenadinho, falou, esse cara do Mormon aí, deixa eu contar uma coisa para você. Aí ouve dessa pessoa que já está amargurada e não procurem conhecer o projeto. Até acredito que se esse homem tivesse ouvido todas as histórias que eu presenciei, ele teria entendido, mas não viu. Falou que era um blog escrito por mim e minha esposa, isso nunca aconteceu. Nem existe. Então eu fiquei muito triste com essa situação a ponto de entender como as pessoas não têm tolerância com pessoas que não acreditam mais o mesmo que elas. Parece que ter uma outra opinião é passível de ameaça. É isso mesmo que eu entendi? Na verdade é o que eu presenciei. Minha esposa presenciou. Você que está do outro lado como membro da igreja, você que me conheceu, sei lá, coisa assim, esse trabalho é para falar sobre as minhas percepções. O que eu acho, o que eu vi. Se eu conto uma experiência, quando eu estava inserido, não falo o nome de ninguém, não tem nomes aqui. Fica tranquilo, você aí do outro lado. Que às vezes fala, será que eu estava ali? Não falei seu nome, não falo lugar. Mas simplesmente para isso, para alguém ser envenenado por um outro que pode, sei lá, será que a carapuça serviu de algo que eu falei aqui, foi lá envenenar o outro? O outro ficar assim, mostrando o dedo. Primeiro foi mostrando o dedo. O que é isso, cara? Marmanjo já grande, o que é isso, cara? Será que antes de ser envenenado por alguém, ele falou assim, pô, deixa eu falar com o cara lá, deixa eu falar com o cara do Mormon. Se eu o conhecer, eu consigo o contato dele de alguma forma. E tire suas dúvidas. Se você é um membro da igreja, tire suas dúvidas comigo se você quiser, me conhece, antes de perguntar qualquer coisa, ou melhor, antes de agir de determinadas maneiras, como foi o caso de hoje, ameaça até com minha esposa. E aí? Uma coisa que a gente tem que saber mesmo, como terapeuta, eu falo, a gente nunca sabe onde uma pessoa vai chegar. Principalmente quando essas pessoas têm intolerância de alguma forma, que nesse caso é esse. Intolerância por pessoas que pensam diferente da delas. Por pessoas que não querem entender a história de outras pessoas só porque é diferente da delas. Se a história delas é melhor, então o outro não pode ter tido uma história que não foi boa. É isso. Episódio triste, sério, que a gente precisa falar mais sobre isso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.